aí, você acha que quando as pessoas elas têm muito sucesso, isso é por mérito ou é por sorte? Fala aí, galera, beleza? Esse é um tema super debatido, super discutido, e cada escola filosófica vai dar um peso maior para uma coisa ou outra. Queria contar duas historinhas aqui para ilustrar o que eu penso sobre o assunto. Quando você tem sucesso, mérito seu ou sorte? E quando você tem fracasso, é culpa sua ou é azar? Primeira historinha, eu gosto muito de MasterChef, programa de culinária, não sei quem aqui gosta, sempre acompanhei, adoro. Na última versão, tinha uma participante chamada Daniela, tem quase 50 anos, uma advogada, muito firme, sabe, muito forte a personalidade. Ela rapidamente conquistou o público com os pratos e com o jeito dela, bem direto de ser. E aí tava todo mundo torcendo pra Daniela, ela fez, acho que a melhor campanha aí dos pratos, a pessoa que mais merecia, e chegou na final, e quem ganhou? Daniela. Então, pô, que legal, que merecido e tal. E certamente ela teve muito mérito aí. Agora, o que muita gente não repara é o seguinte: quando tava uns 8 participantes ainda para sair, mais ou menos, teve uma prova lá de sushi vegano, em que tinha que fazer lá os bolinhos e tal, totalmente vegano. E a Daniela, ela fez um péssimo trabalho. Aqui, ó, ó o molho. Reduziu esse molho. esse molho, sabe o que parece? Um piche. Ela ficou o pior sushi vegano de todos, certeza, e ela ia sair com certeza absoluta. Aos 48 do segundo tempo, quando estavam avaliando, uma outra participante se confundiu e colocou mel no molho, aquele molho tarê, que é meio doce. Botou mel, e mel não é vegano. E aí os jurados se ligaram e falaram: pô, você botou mel? Ela coloquei. E ela acabou sendo desclassificada, no lugar da Daniela. Um pouquinho de saquê mirim, mel também eu gosto de pôr. Mel não é vegano. Olha só que interessante, apesar dela ser a melhor na campanha e ter chegado na final e ganhado, pô, parabéns para ela, a verdade é que se a outra participante não tivesse colocado mel, ela teria sido desclassificada e ninguém ia lembrar mais da Daniela. Quem vai lembrar? Essa participante que saiu na metade lá. E não tem nada que ela pudesse ter feito, não foi ela que colocou mel, não foi ela que atuou, foi simplesmente o acaso. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Da onde vem, é o mérito ou o acaso? Dando outro exemplo muito bacana de uma pessoa que você conhece com certeza, que chegou a ser o homem mais rico do mundo durante muitos anos, especialmente anos 90, que é o Bill Gates, que fez a Microsoft com o sócio dele, Paul Allen. O Bill Gates é um gênio. Se você vê o seriado dele falando da mente do Bill Gates, ele dando palestra, ele fazendo a Microsoft, é um cara completamente fora da curva, 1 em 1 bilhão. Ele fez a Microsoft, ele criou produtos aí, serviços e softwares que todo mundo praticamente que trabalha aí com computador usa no planeta Terra. Então, poxa, super mérito, etc. O Bill Gates, o que muita gente não sabe é que ele foi para uma escola em Seattle, lá onde ele cresceu, chamada, acho que Lakeside, o nome da escola, que é a escola pública, onde todo mundo vai nos Estados Unidos, mas tinha uma particularidade. Quando ele era moleque, praticamente nenhuma escola dos Estados Unidos possuía computador. Era nos anos 60, 70, que ele estava lá comecinho dos anos 70, final dos anos 60, não existia computador em escola. Então, provavelmente de cada 100 alunos nos Estados Unidos, sei lá, 98, 99 não tinham acesso a mexer no computador, a brincar com o computador, a entender. E casualmente a escola de Lakeside, a escola do Bill Gates, era uma das poucas dos Estados Unidos inteiro que tinha laboratório de informática com computador. E aí o Bill Gates, quando ele tinha, sei lá, 13, 14 anos, ele começou a ter aulas e começou a se envolver com o computador. Ele tinha como ir lá, programar, brincar, fazer joguinho. Despertou a curiosidade dele e de 2 amigos dele para esse mundo da computação. E de lá ele começou a estudar o assunto, começou a desenvolver isso, e aí fez os primeiros programas, e a Microsoft e a história toda que a gente sabe. Agora, o fato de ter computador na escola, em nada foi mérito do Bill Gates, foi ele que colocou lá. E olha só que curioso, diz ele que ele tinha 2 colegas que eram mais inteligentes que ele, pode ser que ele seja modesto também, mas era um trio lá de amigos que adorava desafios de matemática e lógica e programação, que era o Paul Allen e o Kent, e o Paul Allen e ele viraram o que viraram, bilionários, e o Kent não. Só que o cara era super inteligente também, super esforçado, estava apaixonado por computadores. Agora, por que o Kent não virou ninguém e o Bill Gates virou Bill Gates? Em parte, porque o Kent morreu. Aos 17 anos teve um acidente e ele faleceu. Foi um trauma aí pro Bill Gates, ficou muito triste de perder seu amigo tão genial. Então, no final, pessoal, o que essas duas histórias nos ensinam? Que o mundo não é igual, talvez, a extrema esquerda fala, que tudo é exploração, que tudo é o capitalismo selvagem, que se você ganhou R$1 a mais é porque obrigatoriamente alguém ganhou R$1 a menos, e se tem bilionário é porque explorou. Não é nada disso. Ou seja, dizer que o mérito não existe, mas também não é aquele cara que se dá bem na vida e, nossa, como eu sou bom, eu mereço um carrão, isso, eu sou melhor que as pessoas. Fica nariz empinado.
Porque quando você faz isso, você não está reconhecendo aquilo que os gregos chamavam da deusa Fortuna, a fortuna, a sorte, que é o caos da vida, a imprevisibilidade, os erros e acertos dos outros, tudo que você não controla, que é muita coisa. Às vezes o cara tem um baita potencial, fica doente. Às vezes é uma competidora do Masterchef que vai lá e a outra erra um negócio, dá espaço para ela passar. Eu fico pensando aqui na minha trajetória na Multi, de sempre muito trabalho, muito esforço, sabe? De domingo a domingo, trabalhando forte, sem desligar um momento. Mas a quantidade de vezes que deu um golpe de sorte, uma virada positiva, uma coisa que a gente meio que não sabia o que estava fazendo, apostou num negócio que deu certo. E tantos concorrentes que eram do nosso tamanho, que também ralavam, que também era gente inteligente, que quebraram pelo caminho. Posso lembrar aqui de uns 15 concorrentes que estavam lá na luta também, mas foram para um outro caminho, a gente foi por esse, acabou dando certo. Então, assim, no final do dia, na minha opinião, é um grande misto. Existe o esforço, existe a garra, existe o mérito, mas existe, em grande medida, a deusa Fortuna, a sorte. Você pode dizer que a intervenção divina, dependendo da fé de cada um. Então, é por isso que eu acredito que a gente tem que se manter sempre humilde, sempre grato, sempre pensando, cara, se eu acordei mais um dia nesse planeta Terra, se eu estou vivo, se eu tenho saúde, já tenho que agradecer. Se eu dei uma coisa certa, outra errada, faz parte da vida, receber com gratidão as coisas boas e as coisas ruins. Porque muitas vezes uma coisa ruim, na verdade, é um chamado para você chacoalhar, para você mudar, para você se reposicionar, para abrir outras portas. Então, uma porta fecha aqui, a gente fica desesperado. Calma, respira. Isso é a vida te dando um presente, te ensinando alguma coisa. A vida sendo a vida, com seus altos e baixos. E aí pode ser que essa porta fechando, você vai para um caminho que vai ter outras portas até melhores. Então esse é o motivo que eu acredito que o valor mais importante para as pessoas é se manter humilde e grato. Espero que tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui os comentários sobre os casos na sua vida em que o acaso foi decisivo.